Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as samambaias. Todos já devem ter visto ou conhecem a samambaia, não é mesmo? Ela é uma planta muito usada para decoração. Afinal de contas, na casa da maioria dos brasileiros tem pelo menos uma samambaia. Mas, faz muito sentido, porque ela é linda. Mas além de ser muito presente nos nossos lares, a samambaia é muito antiga. Você sabe quando ela surgiu? Calma, já vou te falar. Mas antes tenho que dizer que as samambaias foram uma das primeiras plantas terrestres a surgirem no nosso planeta. Isso não é fantástico? Elas, juntamente com as licófitas, são do grupo das pteridófitas e foram as primeiras plantas a terem os vasos condutores xilema e floema, o que foi fundamental para que as plantas conseguissem permanecer no solo. Isso ocorreu no período siluriano. Calma, já explico. Para entender e representar a linha do tempo desde a formação da Terra até os dias de hoje, foi desenvolvido a escala de tempo geológico. Para explicar a escala do tempo geológico seria interessante um próximo vídeo. Mas continuando, dentro dessa escala há o período siluriano. Esse período recebeu esse nome pois o desenvolvimento da escala do tempo geológico, a princípio, foi realizado pelos geólogos britânicos e eram períodos definidos usando camadas de rochas do país de Gales. Uma das antigas tribos galesas tinha o nome siluriano e colocaram ele para homenagear a tribo. Esse período ocorreu há mais ou menos 420 milhões de anos atrás, e o planeta Terra ainda estava nessa formação. Foi nesse período que surgiram as plantas terrestres, sendo as samambaias licófitas suas representantes atuais. Digo representantes atuais, pois nesse período elas eram muito diferentes. A primeira que surgiu foi a Coxsone. Sabemos da existência dela, pois foram encontrados fósseis que datavam esse período. E assim os pesquisadores conseguiram projetar como ela seria. Ela era assim mesmo, bem pequena, sem folhas e sem raízes. Mas isso é porque no período siluriano o solo era predominantemente de areia, e foi a partir daí que os níveis de mar começaram a baixar e as plantas começaram a migrar para o solo. Elas forneciam uma fina camada de vegetação na beira da água, que incentivou mais animais aquáticos a fazer a transição para o solo. O período siluriano é muito importante até hoje, pois nessa época ocorreu grandes movimentações do mar. O calcário que usamos hoje são de sedimentos formados a partir de grandes quantidades de conchas quebradas que se acumularam nesse período. Além disso, foi nesse período que surgiu paisagens magníficas, como as cataratas do Niágara. Como você percebeu, o que fica armazenado no solo é muito importante e é por causa disso que o próximo período ganhou seu nome. O período que ocorreu de 359 a 299 milhões de anos atrás e originou importantes jazidas de carvão mineral do mundo, dando nome para o período de Carbonífero. Isso mesmo, o Carbonífero é conhecido como Idade das Grandes Florestas. Nessa época, as samambaias e licófitas dominavam o mundo e foram importantes para mudar o ambiente terrestre. Elas contribuíram com os compostos orgânicos para o solo, além de auxiliar a migração de animais para o ambiente terrestre. Mas, com o surgimento das outras plantas, as samambaias e licófitas foram perdendo seu espaço. E as samambaias, por exemplo, tiveram que se adequar e ficar em cima das árvores. E então evoluíram para as espécies que encontramos hoje em dia. Mas as samambaias ainda dominam uma coisa. Mesmo elas não tendo flores e nem frutos, já contaram em uma espécie de samambaia 1.260 cromossomos. É muito cromossomo, não é mesmo? As plantas, como as samambaias, fazem parte da construção do nosso planeta
e, como vocês viram, também fazem parte da construção do nosso conhecimento. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima!